abramos a palavra de Deus no Evangelho, ou melhor, no livro de Joel, por favor, Joel, capítulo 2. Peço aos amados que abram as Escrituras. No livro de Joel, nós estamos falando sobre avivamento espiritual. E hoje o tema da mensagem é o caminho do avivamento. Este é o tema que nós vamos compartilhar com os irmãos e com as irmãs. Por favor, Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículos 12, 13, e depois nós vamos discorrer nas Escrituras, fazendo a exposição bíblica. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu ainda está naquela área da misericórdia. Ainda vou aguardar um pouquinho. Livro do profeta Joel. Diz assim a palavra do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Vamos orar? Senhor, nós já ouvimos a oração do teu servo, confirma agora, com a iluminação do teu Espírito, as nossas vidas, a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. O caminho do avivamento. Este é o tema que nós iremos compartilhar com os irmãos, pois estamos falando sobre avivamento durante os 40 dias de propósito desta igreja. Nós temos dito aos irmãos e às irmãs que o foco destas mensagens está exatamente em Abacuque capítulo 3, versículo 2, que diz: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e faze-a conhecida entre as nações. Dr. Russell Shedd, na conferência da Fiel, falando sobre avivamento espiritual, ele disse o seguinte: avivamento espiritual tem suas raízes no arrependimento. Onde há arrependimento, onde não há arrependimento, não haverá avivamento. Eu vou repetir. O avivamento espiritual tem suas raízes no arrependimento, disse o Dr. Russell Shedd. Onde não há arrependimento, não haverá avivamento. Eu ouso dizer, irmãos, que não há avivamento espiritual sem confissão de pecados, quebrantamento espiritual e também um retorno sincero às Escrituras. Joel é conhecido como o profeta do Pentecostes. Joel é conhecido como aquele que trouxe um grande despertamento à nação de Judá. E a mensagem do livro de Joel é uma mensagem de chamamento, é uma santa convocação. A mensagem do profeta Joel é uma mensagem de um chamamento ao arrependimento em relação ao povo de Judá, o povo de Israel. Quando a gente ler alguns textos do livro de Joel, nós podemos perceber isso claramente, e eu quero que você vá para as Escrituras agora e observe esse chamamento do profeta. Por favor, observe o versículo 14 e 15 do capítulo 1, olha o que diz esta passagem. Diz assim, versículo 13 do capítulo 1:
Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministro do altar, vinde, ministro de meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Que dia, porque o dia do Senhor está perto. Observe o capítulo 2 agora, versículo 1. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade. Observe, por favor, o capítulo 2, versículo 12 e 13, vá para o texto. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Versículo 17 do capítulo 2: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então, esses versículos que nós lemos clarificam um grande chamamento que o profeta está fazendo à nação de Judá. E a questão é, por que ele está fazendo esse grande chamamento? Principalmente porque o povo de Deus tinha esquecido literalmente do Senhor. Os sacerdotes, os ministros no altar, começaram a adicionar, a inserir no culto, no templo do Senhor, também cultos a ídolos pagãos. Então havia uma espécie de sincretismo religioso dentro do templo. Ao mesmo tempo que reconheciam a presença gloriosa de Yahvé, do Senhor dos Senhores, também concomitantemente esse povo inseria práticas pagãs, adorando ídolos dentro do templo. E mais ainda, os sacerdotes e os ministros do culto viviam ébrios, bêbados, embriagados, e entravam no templo completamente sem controle, sem compreensão da adoração clara, racional diante de Deus. E por causa disso, o Senhor então lança uma calamidade sobre Judá. Por causa disso, o Senhor lança sobre Judá uma calamidade terrível, onde as estruturas naturais da região de Judá, todas as suas plantações, o gado, tudo foi dizimado. Onde houve uma grande seca, onde houve saraivada de fogo, onde houve um exército consumidor de gafanhotos destruindo Judá. Tudo isso por causa do pecado de Judá. Meus irmãos, eu estou convencido de que, de alguma maneira, nós estamos vivendo um tempo desafiador. Eu estou convencido de que, como o tema central de Joel é o dia, o grande dia do Senhor, um dia terrível, lançado sobre Judá, eu posso fazer aqui uma analogia da fé para os dias que nós estamos vivendo. Não é por acaso que nós estamos vendo hoje total desequilíbrio com relação à natureza. Não é por acaso que há uma disfuncionalidade climática. Não é por acaso que a violência se exacerbou nos nossos dias.
Violências essas que não somente começam e saem das nossas próprias casas, como hoje tem adentrado dentro das nossas escolas, onde nós temos encontrado crianças usando armas terríveis para atingir outras crianças, e também os educadores e as educadoras, seja aqui em Manaus, seja em qualquer um dos estados da nossa federação. Nós estamos vivendo um tempo de violência inimaginável. É óbvio que isto sempre ocorreu, mas o que nós estamos percebendo é que há um aguçar de violência. É óbvio que a depravação moral está no pico da nossa própria realidade. Nunca se viu tanto culto ao corpo, nunca se viu tanto tipo de crise, de rompimento de relacionamentos, de divórcio desfeito. Há um bater de recorde grandioso no nosso país em relação à separação. Os cartórios hoje, a pessoa chega e diz: eu quero me separar, e imediatamente eles separam, mesmo que não tenha nenhum embasamento bíblico, apenas por uma incompatibilidade de gênero. A internet, que é algo importante e que faz com que muitas pessoas usem com propriedade, mas há também uma disfunção com relação à internet, porque a internet hoje tem se tornado um cemitério de reputações. Você constrói a sua história de caráter ilibado ao longo de uma trajetória grandiosa de vida, de 20, de 30, de 40, 50 anos, e num dia, numa hora, num segundo, lança-se algo contra a sua pessoa que não é verdadeiro, e naquele momento você se torna uma pessoa execrável diante da sociedade. Nunca se viu tanta frieza espiritual no meio do povo. Apenas 1/3 dos evangélicos frequentam fielmente, semanalmente, a igreja. O que tem crescido de evangélicos nominais, nós tínhamos e ouvíamos falar sobre católicos nominais, que as pessoas diziam: eu nasci na igreja católica, mas eu só vivi dentro de um contexto católico. Hoje nós podemos dizer que isso tem acontecido no meio da igreja evangélica. Tem muita gente que diz: eu frequentei a igreja evangélica, eu sou um evangélico, mas eu não vou à igreja, eu não estou na igreja, eu não comungo. Na verdade, eu não sei nem o que eu sou, porque eu passei desse nome, desse rótulo chamado desigrejado. Eu sou uma pessoa acéfala à igreja. Mas o que mais me preocupa é com relação aos pastores, aos sacerdotes. O que mais me preocupa hoje é com relação àqueles que detêm a exposição das Escrituras, e ao expor as Escrituras, muitas vezes, têm feito das Escrituras apenas instrumento de manobra para conduzir o povo numa cegueira espiritual, sem compreensão do que a Bíblia está falando, aquilo que Deus está colocando. Na verdade, as pessoas têm usado a Bíblia apenas como uma espécie de argumentações fundamentadas na sua mente. Ele leva os seus pressupostos para a Bíblia e formam seitas e formam conceitos totalmente dissociados da palavra de Deus, e não entendem que é a palavra de Deus que tem que ser revelada, falada, prolada, ministrada ao coração do povo, segundo o que Deus está falando, segundo o que o Senhor está falando. Então eu chego à conclusão que nós estamos vivendo um tempo que precisamos voltar para Deus. Isto posto, a palavra-chave do livro do profeta Joel é o grande dia do Senhor. E quando Joel fala sobre o grande dia do Senhor, em vários momentos na história do povo de Judá, há uma questão. Ele não está falando apenas do futuro, uma questão escatológica, que o Senhor um dia virá e estabelecerá o seu juízo. Isso vai acontecer segundo a palavra de Deus. Mas na verdade, o dia do Senhor refere-se também a um momento da história do povo.
que se rebelou contra Deus, então Deus agora vai estabelecer o seu juízo, e foi exatamente isso com relação a Judá. Deus está estabelecendo aqui o seu juízo sobre uma nação que aviltou o culto do Senhor, a adoração ao Senhor. Para isso eu quero dividir esta mensagem em 3 argumentos, falando sobre um dia. E o primeiro dia que eu quero compartilhar com vocês é o que o profeta fala aqui sobre um dia implacável do Senhor sobre Judá. E nós vamos fazer uma aplicação desta mensagem. Primeiro, um dia implacável. Por favor, gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 1, versículo 1, e nós vamos entender o que o profeta está falando. Ele diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias e nos dias de vossos pais. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos, e o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. A primeira questão aqui é que o profeta, diante do pecado de Judá, ele então estabelece e diz que iria acontecer profeticamente uma grande invasão. Uma invasão literal. Gafanhotos, praga, saraivada de gafanhotos iriam devastar toda a plantação na região de Judá. E então esta praga consumiu, destruiu toda a plantação. Houve seca, houve fome. E então o povo começou a passar uma crise profunda com relação à fome. O povo começou a prantear, o povo começou a morrer, e o povo começou a viver e chorar e rasgar suas vestes em luto. Mas há uma segunda invasão que aponta, segundo Calvino, de maneira metafórica, para um grande exército. Assim como outros comentaristas dizem, um grande exército assírio. A partir dessa perspectiva dos gafanhotos, também uma grande invasão do império assírio, do exército assírio sobre Judá. Isso no ano 701 a.C., exatamente no reinado de Ezequias. Isso está relatado em Isaías capítulo 36 e capítulo 37. E aí eu quero chamar sua atenção para esse exército, como é descrito pelo profeta. Observe, por favor, o texto sagrado, a partir do capítulo 2. Diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrodeando como carros, vêm saltando pelos cimos do monte, crepitando como chamas de fogo que devoram restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e nada se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremete-se contra lanças e não se detém no seu caminho, assaltam a cidade,
correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol, a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem o poderá suportar? Aqui está falando desse exército, e Deus exerce o seu juízo sobre Judá, usando este exército, de maneira intencional por causa do pecado. Mas mais do que isso, este exército era muito bem estruturado, esse exército era muito bem formado belicamente. Havia uma organização, havia uma estrutura, um arquétipo, um arsenal, uma forma de atacar as cidades, e onde esse exército assírio entrava, ele deixava o caos. Cidades lindas, maravilhosas se deparavam com eles, quando eles passavam eram cidades completamente devastadas. Deus está usando aqui o profeta para falar a respeito disso, desse grande e terrível. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa cena, eu não posso deixar de observar como o inimigo das nossas almas é capaz de se levantar contra a minha vida e contra a sua vida. É lógico que nós temos os atos permissivos de Deus, é lógico que Deus muitas vezes derrama o seu juízo sobre uma geração, sobre a igreja dele, para exatamente purificar, para amadurecer, para fortalecer e para mostrar que Ele é o Senhor da igreja. Mas muitas vezes nós negligenciamos, nós não percebemos, nós não discernimos que esse tempo também não é só de luta ordinária da vida, esse tempo não é somente de luta natural na caminhada, esse tempo é um tempo de luta espiritual, é luta no sobrenatural, é luta no extraordinário. Há sim uma guerra, um enfrentamento onde o inimigo está interessado em fazer realmente uma grande destruição na sociedade, no nosso país, na nossa nação, na igreja do Senhor e na sua família e na minha família. E ele é bem organizado. Quando Paulo fala em Gálatas capítulo 6 sobre que nós devemos nos revestir da armadura de Deus contra as ciladas do diabo, a palavra ciladas ali no grego, no original, é metodeia, que significa método, ou seja, ele tem um método, ele está interessado em destruir você, ele está interessado em fazer com que você e sua família seja completamente fragmentada, destruída, em todas as áreas, seja na área familiar, seja na área de relacionamentos, seja na área financeira, seja em qualquer área. Eu não sei qual é a área que você está enfrentando, uma batalha grandiosa, eu não sei qual é a luta que você, meu irmão, minha irmã, que está conosco, participando desse culto pela internet, está enfrentando. O que eu estou dizendo é que há um dia implacável que acontece, e Paulo mesmo falando exatamente em Efésios capítulo 6, ele fala de um dia mau. Você tem enfrentado isso? Mas como está a sua vida espiritual? Segundo argumento dessa noite que eu quero compartilhar com você é sobre um dia de quebrantamento. O profeta então fala à nação o que está acontecendo. O profeta fala à nação sobre o pecado da nação e o que viria sobre a nação por causa do pecado. Agora o profeta mostra, o profeta Joel então diz qual é o caminho, e Deus usa esse profeta para falar qual é o caminho para que você, em nome de Jesus, para que a terra de Judá, para que o povo de Judá pudesse realmente sair desta ação maligna, desse exército assírio que solapava todas as nações. E aí nós vamos para o capítulo 2, observe o capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor,
convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Agora observe a cena. Quero que você entenda comigo esta cena. O povo está longe de Deus. O povo é repreendido por Deus. Agora, o Senhor vai falar a este povo que eles precisam passar por um quebrantamento. Não há outra possibilidade de um avivar espiritual na nossa vida sem passarmos pelo quebrantamento, sem passarmos por uma vida de confissão de pecados. E o texto sagrado começa a falar algumas questões que eu acho importante. No versículo de número 13, diz assim do capítulo 2: rasgai o vosso coração. Eu fico imaginando a cena do profeta dizendo a Judá: toquem a trombeta, toquem a trombeta. A palavra trombeta nesse texto é a palavra shofar, é um chifre de carneiro. Então, ao tocar a trombeta, esse ressoar tem dois significados: para fora e para dentro de Judá, para fora e para dentro de Jerusalém. Para fora, quando se tocava, era para dizer: o inimigo está chegando, vamos nos preparar. Mas para dentro, era chamando a atenção do povo para voltar-se para Deus, para olhar para Deus, para olhar para os seus próprios pecados e se converter. E havia aqui grandes questões a serem tratadas. A primeira questão é que os sacerdotes, os ministros do culto, todos eles precisavam rasgar suas vestes, eles precisavam colocar pano de saco sobre si, cinzas, e confessar os seus pecados, porque viviam embriagados, bêbados, e faziam com que o templo do Senhor fosse completamente envolvido pelo paganismo. Ele chama os anciãos: anciãos, voltem-se para Deus. Ele chama os filhos e as filhas. O profeta começa a chamar também aqueles que estavam longe, que precisavam também ouvir esta palavra. Então todos estavam ali presentes diante de uma grande assembleia, de um povo reunido, que precisavam ouvir a voz de Deus. E há três aspectos aqui importantes que o profeta fala. Primeiro, esse povo precisava voltar para Deus com intimidade. O povo precisava voltar para Deus com intimidade. O texto diz no versículo 12: assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração. Deus está chamando Judá para um relacionamento pessoal. Deus está chamando Judá para um relacionamento íntimo. Deus está chamando Judá a ter um relacionamento pessoal com Ele. Chega de religiosidade, chega de hipocrisia, chega de viver uma vida apenas litúrgica, ritualística, cerimonialística. Agora é preciso voltar para Deus e converter-se a Ele. E essa conversão é uma conversão de mudança de mente, é uma conversão de mudança de mentalidade. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, o que na verdade esse texto está falando é sobre uma metanoia, uma mudança de mente. É deixarmos de ir numa direção de pecado e olharmos numa outra direção para Deus, uma vida de santidade, uma vida de espiritualidade. O nosso maior problema na nossa geração é que a gente rasgou da Bíblia a palavra pecado.
Nós usamos outros termos para a palavra pecado, nós não usamos mais a palavra pecado, nós usamos equívoco, nós colocamos um erro, ou então um erro crasso, ou então apenas uma falta de compreensão do que eu estou falando, mas a gente não usa mais a palavra pecado. E Deus está dizendo: convertam-se a mim. Quando a gente começa a ter intimidade com Deus, quando a gente começa a ter relacionamento com Deus, a gente tem a compreensão de quem nós somos diante de Deus: pecadores. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que nós não somos pecadores. Ah, sim, o pecado adâmico subjaz em nós, está dentro de nós. Mas o que eu estou chamando a sua atenção, e a minha atenção nesta noite, é que tem muita gente que faz com que esse pecado que tenazmente o assedia e nos assedia, leva-nos muitas vezes a fazer com que esse pecado se torne senhor da nossa vida. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Todas as manhãs quando eu acordo e que eu oro ao Senhor, a primeira coisa que eu faço é: Senhor, perdoa o meu pecado. A primeira coisa que eu falo é sobre confissão de pecado. Quando eu e Rosângela vamos fazer caminhada de oração, a primeira coisa que ela sabe que eu oro é: Senhor, perdoa os meus pecados. Por que eu digo isso? Porque eu sei que eu luto contra o pecado. Aquilo que Paulo, escrevendo em Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo porém, andai no Espírito, jamais satisfarei o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e são opostos entre si. É que há uma guerra, há uma luta entre o velho Francisco e o novo Francisco. Há uma batalha aqui dentro, na minha vida e na sua vida, meu irmão, uma guerra grandiosa. É um ledo engano, alguém que diz: ah, eu já recebi a Cristo, eu sou nova criatura, agora eu vivo em novidade de vida, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Mas tem uma questão, tem muita gente que diz que a velha natureza não está mais na sua vida, e então agora você é um novo homem, então você não vive mais sob o espectro do pecado. Então você na verdade está dizendo que e você defende a doutrina da impecabilidade. Isto é uma heresia. Todos nós somos pecadores. A despeito da graça de Deus ter nos alcançado e Jesus ter nos libertado, subjaz aqui uma batalha intrínseca na alma, que o próprio Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo e desta alma, da morte? Ou seja, eu e você travamos uma luta interna entre o novo homem e o velho homem. Todas as vezes que eu busco a Deus e vivo uma vida em santidade, há um realçar da presença desse homem novo, transformado, que foi alcançado pela graça de Deus. Mas todas as vezes que eu começo a viver uma vida praticando as obras da carne, eu certamente desagrado o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece, como diz Efésios capítulo 4, versículo 30, e ele se afasta. Ele não sai de nós, mas ele se afasta, ele não se torna mais o centro da nossa vida. E é por causa disso que a gente vive nesse litígio, nessa luta, batalha da nossa alma em relação ao novo homem e o velho homem que está dentro de nós. Por isso eu repito, não creia de que quando você é encontrado por Jesus, apenas agora você tem dentro de si um novo homem. Não, a velha natureza continua lá, latejando. E aí, meu irmão, essa é a batalha. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma luta grandiosa todo dia na minha vida. É uma guerra intrínseca à minha alma. Todos os irmãos e as irmãs têm as suas lutas. Todo mundo aqui sabe qual é o seu pecado de estimação. Aquele que você luta, tem nas mentes, já faz anos e você não consegue se libertar. E até mesmo você começa a questionar se você é de Deus ou não. Eu luto contra um pecado chamado vaidade todo dia. Quando eu olho para o texto de Eclesiastes, quando Salomão disse que ele buscou a felicidade, e ele queria
ser um homem feliz, a Bíblia diz que ele buscou a felicidade primeiramente nas mulheres. Ele teve 1000 mulheres e não se sentia feliz, havia um vazio dentro dele. Ele buscou a felicidade na bebida, e ele bebeu todas as bebidas, e também ele não se tornou, não ficou, e não se sentiu feliz plenamente, mesmo tendo acesso a todas as bebidas da sua época. Ele buscou a felicidade no sucesso, na fama. Foi o homem mais famoso do seu tempo, e mesmo assim ele não encontrou a felicidade. Ele buscou a felicidade nas riquezas. Foi um homem muito rico, um dos mais ricos do seu tempo, e mesmo assim esse homem não encontrou a felicidade. E no final de tudo, em Eclesiastes capítulo 2, ele diz que tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. Essa é a luta que eu travo todo dia, para que eu não seja um altivo espiritualmente, um altivo, um soberbo, um orgulhoso. E isso, irmãos, pode acontecer comigo e com você. Eu não sei qual é o pecado que você luta, que você trava, que você guerreia, mas só tem um caminho: converter-se ao Senhor. Sabe, porque todas as vezes que alguém fala alguma coisa, eu digo, essa coisa é boa a meu respeito. Quando alguém diz alguma coisa, diz, pastor, é uma bênção, louvado seja Deus. E é bom a gente também elogiar os irmãos, abençoar os irmãos com palavras benditas. Isto é bênção de Deus. Mas o que eu estou dizendo não é quem fala, mas é como assenta isso no nosso coração. E nesta hora eu digo, Deus, tens misericórdia da minha vida, porque eu sou o maior dos pecadores da face da terra. Martinho Lutero foi confrontado por Satanás. Satanás colocou ele, confrontou ele dentro de uma sala, professor de filosofia e de teologia. Ele disse, você é um dos maiores pecadores, você é um pecador. E aí então, naquele confronto inimaginável com as forças do mal, diz a história que o inimigo começou a acusar sobre os pecados de Lutero. E Lutero então pegou uma pena, pegou um giz, pegou algo para escrever no quadro e começou ali a anotar todos os pecados. Você pecou sobre isso. Ele foi anotando. Quando ele terminou de anotar, o quadro estava cheio, completo dos seus pecados. O inimigo tem essa habilidade de confrontar e de expor a gente nesse sentido. Qual é a área que o inimigo está acusando você, e que tem acusado você, e você não tem conseguido se libertar? Qual é o pecado que subjaz na sua alma? Mas a história não terminou com Lutero. Lutero pegou um tinteiro, e com o tinteiro ele jogou exatamente aquela tinta no quadro, e quando aquela tinta começou a borrar todas aquelas palavras, aqueles pecados enlecados ali naquele quadro, ele disse, eu sei quem eu sou e sei dos meus pecados, mas o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. O que eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que o caminho para um despertamento espiritual na minha vida, na sua vida, é necessário a gente passar por esta confissão. E isto começa exatamente com esta palavra: convertei-vos a mim. Relacionamento pessoal com Deus, intimidade com Deus. E quando há intimidade com Deus, há sensibilidade espiritual, há discernimento espiritual, há um sentimento de que Deus está nos inundando com a sua graça maravilhosa, e há um grande quebrantamento do seu espírito na nossa vida. Mas esse voltar-se para Deus não foi apenas um voltar-se para esse relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento de intimidade, mas também um relacionamento de profundidade. Observe o texto, por favor. Diz assim no capítulo 2, versículo 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericórdia e compassivo. Aqui o texto é claro: convertei-vos a mim de todo o vosso coração e com jejuns. Vida cristã, vida espiritual tem que ter profundidade. A nossa vida cristã tem que ser recheada de conteúdo. Nós somos uma geração líquida espiritualmente falando. Há uma geração de crentes que vivem sob essa direção, dessa visão, olhando para a realidade social da nossa própria geração, e à luz das Escrituras e da nossa teologia, verdadeiramente nossa geração de evangélicos experimentam teologicamente uma visão líquida da vida.
falta a leitura da palavra de Deus, falta a vida de oração, falta busca, conhecimento das verdades bíblicas do Senhor. Quantos de nós lemos a Bíblia toda durante a nossa vida cristã? Quantos de nós? Quem já leu a Bíblia toda aqui, não levante a mão. Você vai passar o resto da sua vida cristã sem um dia falar assim: eu vou começar a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu não vou ficar saltando pelos montes da Bíblia. Irmãos, chega de caixinha da promessa. O que Deus tem para mim hoje, agora, maravilha, que bênção. Eu não encontrei uma palavra da caixinha de promessa que dissesse assim: e Judas se enforcou. Aí o cara diz: não, isso não é para mim não. Aí ele pega de novo e diz: Senhor, fala comigo. Aí ele pega e abriu: vai tu e faz o mesmo. Já pensou uma coisa dessa? Nós precisamos de igrejas, precisamos de homens e mulheres de Deus que estão atentos às Escrituras, à palavra de Deus. Quando Paulo pregava a palavra de Deus, os bereanos estavam ali observando se aquilo que estava sendo dito estava expresso na vontade soberana de Deus através da sua palavra. Precisamos de gente que busca a profundidade. Tem gente que deixou de orar, tem gente que deixou de buscar. Olhe, orar é um mandamento de Deus, é imperativo, não é fácil, é duro. Tem muitas vezes que a gente não tem vontade de orar. Quem já teve vontade aqui de dizer assim: hoje eu não vou orar? Um monte de gente. Mas não é porque eu não quero, eu preciso, é necessário, é fundamental. Meus irmãos, tem dia na madrugada que nós estamos orando com a liderança da igreja, os presbíteros, pastores e diáconos, que eu coloco para despertar o relógio, 4h53, quando toca, meus irmãos, eu fico pensando ali 3 vezes: espírito de letargia, de sonolência, sai agora. A cabeça quer ir, mas o corpo não quer. Mas é preciso orar, é preciso buscar ao Senhor, é preciso nos disciplinarmos, é preciso a gente estar focado na oração. Meu irmão, em nome de Jesus, vou começar a orar ao Senhor, para Deus te levantar 3 da manhã. Oh, meu Deus do céu, o Senhor não ouve não, não ouve não. Convertei-vos a mim, intimidade com Deus, de todo o vosso coração, profundidade. E aí o texto conclui esta parte dizendo, no versículo de número 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ele está falando que a gente tem que voltar para Deus com sinceridade, sem hipocrisia. Rasgai o vosso coração, povo de Judá, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Chega de rituais, chega de religiosidade, chega de enganação, chega de hipocrisia. Como pode alguém falar que está sendo movido pelo Espírito de Deus e a língua continua sendo maledicente? Como pode? Como alguém pode dizer e chorar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, Tu é maravilhoso, e no outro dia a língua é ferina, é um negócio complicado, fala mal de todo mundo? Como pode? Como pode alguém levantar as mãos e falar: Senhor, Tu és todo poderoso, Criador dos céus e da terra, mas na segunda-feira ele é dominado por ele, pelas riquezas dele?
Como pode alguém levantar as mãos e falar: Senhor, tens misericórdia, e continua na prática do pecado, no adultério, na prostituição e tudo mais? E eu estou falando para todos nós. Se nós estamos buscando o avivamento espiritual, se nós estamos buscando verdadeiramente o Senhor, se nós queremos ser ensinados pelo Senhor, se nós queremos o caminho do avivamento passa necessariamente por um rasgar verdadeiro de coração. Eu estou aqui, Senhor, eu sou pecador, Senhor, tens misericórdia de mim. É exatamente o que aconteceu com o fariseu e o publicano diante do altar. O fariseu olhava para Deus e dizia: Deus, eu sou o cara, eu jejuo 3 vezes a semana, eu oro 3 vezes por dia, entrego o dízimo de tudo que eu tenho, Senhor, eu sou o máximo espiritualmente. E aí do lado ele dizia: eu não sou como esse publicano que está aqui, terceira classe de Israel. E o publicano fazia assim: Senhor, sê propício a mim, pecador que sou. Que nesta noite possamos dizer isso, rasgando nossas vestes: Senhor Deus, eu sei quem eu sou pecador indigno, luto contra um pecado que tenazmente me assedia, luto contra um pecado que eu não consigo me libertar, mas Deus, seja propício a mim, seja favorável a mim, olha para os meus pecados, olha para as minhas mazelas, Senhor, tens misericórdia de mim. Eu estou rasgando sinceramente a minha alma para o Senhor, eu estou dilacerando o meu ser diante do Senhor, dizendo: Deus, purifica-me, lava-me, eu reconheço que eu preciso de Ti. Nós precisamos experimentar um dia de quebrantamento. Quebrantamento na nossa família, quebrantamento no nosso trabalho, quebrantamento nos nossos negócios, quebrantamento com os nossos relacionamentos, quebrantamento espiritual. Ai, irmãos, esse é o desejo do meu coração nessa noite, para a glória de Deus. Quero concluir esta mensagem falando sobre o terceiro dia. Primeiro, um dia implacável, um dia de quebrantamento. E eu quero falar para você nessa noite sobre um dia de restituição. Um dia de restituição. Agora observe essa cena. Judá, o profeta dizendo: vai haver aqui um dizimar, uma destruição, seca, fome, calamidade, pranto, dor, sofrimento, luto, morte. Mas se vocês se converterem a mim de todo o coração e rasgar o coração a mim, eu serei misericordioso com vocês, serei um Deus compassivo com vocês, e vou me arrepender do que eu estou fazendo. É interessante isso, vou me converter, vou me arrepender. A ideia aqui parece que Deus muda de cena, muda de comportamento de acordo com a situação. Não, essa palavra arrepender-se aqui é uma palavra antropomórfica, ou seja, é uma expressão humana para dizer exatamente que não há outra expressão para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, para a bondade de Deus para conosco. E Deus diz: a minha misericórdia é grandiosa sobre vocês, e se vocês se arrependerem, se vocês buscarem essa intimidade, se vocês forem sinceros, se vocês começarem a aprofundar a sua vida diante de mim, então eu vou restituir. Eu vou restituir. E o texto aqui fala de restituição. O texto fala de restituição. E há 4 formas de restituição que eu vejo nesse texto. Observe, por favor, a partir do versículo 19. Versículo 19 do capítulo 2. Observe o que diz o texto. Diz assim: e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos,
e vos não entregareis mais ao opróbrio, à vergonha entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. A primeira palavra aqui para você de restituição é que o Senhor Deus, se nós olharmos para Ele, se nós voltarmos para Ele, o Senhor Deus vai restituir todos os bens materiais que o gafanhoto consumiu da sua vida. Você está entendendo? Tempo de penúria, tempo de fome, de escassez, tempo de crise financeira, tempo de tudo isso, Deus tem uma palavra para você, meu irmão e minha irmã. Se nós voltarmos para o Senhor, se nós buscarmos o Senhor Deus vai fazer com que haja um plantio lindo na sua vida. O Senhor vai florescer, vai verdejar na sua vida bênçãos sem medidas. Este tempo é um tempo de restituição. Se o gafanhoto devorador, cortador, migrador, destruidor levantou-se contra a sua vida, em nome de Jesus Cristo, será um tempo de restituição, de bênção na sua vida e nesta igreja, em nome de Jesus. Segundo, restituição da alegria. 21 e 23, não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a sua temporã e a serôdia. Que coisa maravilhosa! Se você está enfrentando um tempo de luto, de tristeza, de abatimento, de sofrimento, o Senhor está dizendo que Ele vai restituir a alegria no seu coração, o júbilo de alegria no seu coração. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. O Senhor Deus está nos dando um tempo de alegria. O caminho do avivamento é que o Senhor vai soprar um espírito de alegria no nosso meio. Nós vamos sair daqui declarando: Senhor Deus, muito obrigado, porque eu fui confrontado com a tua palavra, eu fui confrontado com o pecado, mas eu quero voltar para ti. E quando isso acontece, há um mover de alegria no meio do povo. O Senhor Deus quer que você saia aqui dessa noite cheio de alegria para a glória de Deus. O versículo 25 fala de restituição do tempo. Diz assim: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu exército que enviei contra vós. Vós outros, o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai restituir o tempo que o gafanhoto consumiu. Qual é o seu tempo? Qual é o seu tempo? O que o inimigo tirou de você? O que o inimigo fez com você? Quanto tempo você está vivendo a tristeza? Quanto tempo você está vivendo numa penúria financeira? Quanto tempo você está sofrendo na sua casa, na sua família, no seu casamento? Quanto tempo você está sofrendo dentro da sua alma, que o inimigo fica fustigando, querendo matar, roubar e destruir? O Senhor está dizendo aqui que Ele vai restituir esse tempo. O tempo de Deus, o kairós de Deus vai acontecer na sua vida. Não, isso não é frase de efeito, é palavra de Deus. Eu vou restituir o tempo que o gafanhoto consumiu. Que essa palavra profética aconteça na vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui hoje. Você saia daqui dizendo: eu sei que esse tempo tem sido difícil, mas o Senhor vai restituir um tempo de provisão, um tempo de alegria, um tempo de graça, um tempo de sentir de fato de que eu estou respirando, um tempo em que de fato eu me sinto liberto, sem esse jugo do pecado, sem esse jugo na minha vida, sem essa luta travada na minha alma. Senhor Deus, eu vou viver um tempo de paz no meu coração. E finalmente Ele termina dizendo:
além do tempo, da restituição material, da restituição da alegria, além da restituição do tempo, Ele restitui a honra. A honra, versículo 26 e 27, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será o quê? Envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Quem está lhe envergonhando? Quem é que está lhe envergonhando? Tem alguém lhe envergonhando no seu trabalho? Espoliando sua vida? Tem alguém lhe envergonhando diante de outras pessoas? Tem alguém desonrando a sua vida? Na introdução dessa mensagem eu falei sobre internet, que é um cemitério também de reputações. Alguém tem buscado destruir a sua reputação, a sua vida? Alguém tem se levantado contra você e dito palavras terríveis, e que você está anestesiado e não sabe o que faz, e se sente completamente desonrado diante dos outros? Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa justificar sua vida para ninguém. Você não precisa falar para ninguém quem você é. E se o inimigo tem tentado desonrar sua vida, envergonhar sua vida, lembre-se, ele já foi vencido em nome de Jesus. Lembre-se que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Lembre-se que você foi regenerado no Espírito Santo. Lembre-se que você foi reconciliado em Cristo Jesus. Lembre-se que o seu nome já foi escrito no livro da vida. E então você precisa lembrar de que você precisa se colocar diante de Deus, e é só a Ele que você precisa dizer e falar, porque o nosso Deus conhece a sua vida, conhece a sua história, conhece a sua caminhada, e esse Deus Todo-Poderoso irá honrar você no tempo certo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe no dia de hoje, e que a gente trilhe o caminho do avivamento. E o caminho do avivamento é arrependimento de pecados, é confissão de pecados, é arrependimento, é retorno às Escrituras, e uma vida diante de Deus séria e comprometida com a sua palavra. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? E nós vamos adorar a Deus. Nós vamos louvar a Deus. E eu quero convidar você a adorar em espírito e em verdade o Senhor. E depois dessa adoração, nós vamos impetrar a bênção. Eu quero convidar você a cantar fortemente agora. Eu vejo o Rei da Glória, vindo com o seu poder. A terra nós podemos fazer melhor. Eu vejo a sua graça. O quê? Os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Levante as suas mãos, vamos levantar as mãos e falar. Mais forte. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, eu vejo um povo eleito. Eu vejo um povo Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você
você foi elegido por Deus. No seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento. Que haja um grande avivamento espiritual. Quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Sopra o teu poder, sopra a tua glória, sopra o teu espírito, derrama a tua unção sobre o teu povo, que saímos daqui cheio do Senhor, cheio da tua presença. Senhor, restitui todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Viva o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Você pode adorar, levante as mãos e diga bem forte: quero ser, Senhor. Quero ser igual a ti. Ó Espírito Santo de Deus. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Declare, igreja. Todos juntos. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração mais uma vez. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Aleluia. 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 Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fortemente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo sempre.